queremos lhe convidar neste instante para que possamos estar abrindo a palavra do Senhor no Evangelho de Cristo, conforme escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 6, os versículos de número 30 até o versículo de número 34. Vamos ler aqui esta noite, Marcos, capítulo de número 6, versículos de número 30 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, este texto, ele é um texto que exemplifica de maneira muito clara a provisão de Deus, e é sobre isto que gostaríamos de falar aqui esta noite, com a ajuda do Espírito Santo, aquilo que Ele colocou em nossos corações, em nosso coração, que é justamente o Deus de toda a provisão, se pudéssemos dar um tema a esta breve reflexão. E, meus amados irmãos, este texto é um exemplar de demonstrar de como a provisão de Deus ela se manifesta na vida de cada servo, de cada pessoa que serve a bendita pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo demonstra que Ele é o provedor de todas as coisas, ainda que nós saibamos de que o nosso Deus ele não é provedor apenas de coisas materiais, porém é provedor de todas as coisas que existem, de todas as coisas emanam, provêm dEle, porque Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso. No livro de Gênesis, capítulo número 1, verso de número 1, diz que Ele criou todas as coisas. Ele, com o poder de Sua palavra, manifestou a Sua provisão, provendo a todo o universo a vida, a existência, a mecânica, a dinamicidade. Então Deus, Ele é provedor de tudo e Ele é provedor de todos. Salmo de número 24 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Portanto, nós vemos que, provendo do Senhor, Ele é quem faz com que tudo aconteça. Ele é quem tem na mente toda a ideia, todo o projeto, tudo o que está planejado e pensado para o universo, para a humanidade, para o homem. É Ele quem provê todas as coisas. Isso nós vemos claramente na palavra do Senhor. E este texto é um exemplar disto, é uma amostra disso. Ao contrário do que muitos podem pensar, o texto da multiplicação de pães e de peixes, ele não é um texto que mostra apenas a provisão de Deus quanto às coisas, concernente às coisas materiais. Mas ele é um texto que demonstra a provisão de Deus em diversos aspectos. Isto nós vamos ver aqui esta noite, aqui neste lugar. E no versículo 30 nós vemos um primeiro momento onde Deus já está provendo tudo, onde Deus já está demonstrando tudo, onde Deus já está provendo todas as coisas. No versículo 30 você vai ver de que ele vai dizer que os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E aí, me permita aqui esta noite abrir um parênteses para explicar que Deus está demonstrando aqui o seu cuidado, a sua provisão de cuidado para com aqueles que estão perto dele, para com aqueles que estão junto dele. O texto vai ser muito claro quando vai dizer que os apóstolos ajuntaram-se a Jesus. E o ato de ajuntar-se a Jesus é algo muito forte, é algo muito bonito. Por quê? Porque muitas vezes, com as nossas atitudes, com as nossas ações,
com as nossas falas, com os nossos pensamentos, nós nos afastamos de Deus. Na realidade, o pecado tem esta função de nos afastar, de nos colocar no caminho contrário à vontade e o direcionamento de Deus. E quando o texto está dizendo de que os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, está dizendo de que os apóstolos tomaram uma atitude de ir em direção a Deus. Deus toma a atitude de ir em direção, de estar aberto aos apóstolos, e os apóstolos tomam a atitude de ir em direção a Deus. E nesse caminho de mão dupla, nós vemos eles se ajuntando com Jesus. E esse ajuntamento é algo muito profundo, porque quando nós nos ajuntamos com pessoas, nós estamos nos relacionando com elas, nós estamos conversando com elas, nós estamos trocando experiências com elas. E aí, pare para pensar comigo aqui esta noite. O que os discípulos estavam fazendo, o que os apóstolos estavam fazendo, era se ajuntar, era trocar com Cristo experiências, era conversar com Cristo, era ter intimidade com esse Jesus. Isso é muito importante, porque, irmão André, talvez você me pergunte aqui esta noite, por que, irmão André? Porque nós temos intimidade com muitas pessoas. Nós temos intimidade com diversas pessoas ao nosso redor. Porém, muitas vezes, nós não temos intimidade com o nosso próprio Jesus, com o nosso próprio Deus. E Ele é provedor disto, Ele é provedor da intimidade, Ele é provedor do ombro amigo, Ele é provedor daquele que está, de estar ao nosso lado. Ele provê a companhia para estar ao nosso lado em momentos de alegria, de bênção, de vitória, mas também em momentos de derrotas, em momentos de aflição, em momentos de dificuldade, de adversidade. E nós vemos aqui de maneira muito clara um Deus que provê a companhia para os discípulos. Contaram-lhe tudo, a palavra de Deus diz. E esse contar tudo é muito bonito também, porque além de ajuntar-se, eles não ficaram só nisso. Eles conversaram com Jesus, eles dialogaram com Jesus, eles contaram tudo a Jesus. E eu queria lhe dizer aqui esta noite, você tem contado talvez coisas para muitas pessoas, mas para a pessoa certa, talvez você não tenha contado. Eu gostaria de lhe chamar a atenção neste instante, com muito carinho, com muito amor, e dizer a você, você precisa contar mais coisas a Jesus. Eu e você precisamos contar mais para Jesus, falar mais para Jesus, dizer mais para Jesus. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas podem falhar, elas podem errar, elas são humanas, elas falham. É a tendência do ser humano, é a tendência do homem a falhar. Mas eu queria lhe dizer aqui esta noite e direcionar esta palavra ao teu coração. Conta para Jesus o que você está passando. Conte para Jesus o que está acontecendo com você. Conte para Jesus o que está na sua mente. Conte para Jesus o que está no seu coração. Conte para Jesus o que está no seu espírito, na sua alma. Conte para Jesus aquilo que está embargado na sua garganta e que você não consegue dizer para ninguém. Ajoelhe e fale para Ele. Sabe por quê? Porque Ele está lá, no mesmo lugar de sempre, esperando você se ajuntar a Ele e contar a Ele tudo o que você tem feito e que tem acontecido com você. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ter o sentimento e saber diuturnamente de que o Senhor é o provedor da companhia, da melhor companhia que nós poderíamos ter. No versículo número 31, ele ainda tem uma atitude muito profunda. Jesus tem uma atitude de pai, uma atitude de amigo, uma atitude de irmão para com os apóstolos. Ele vai dizer, e ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E eu gostaria de destacar aqui esta noite, de que Jesus convidou eles, Jesus chamou eles à parte. Jesus disse, olha, vocês trabalharam bastante, faça o seguinte, venha até mim, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto. E lugar deserto aqui fala de uma profundidade maior. Lugar deserto aqui fala de uma intimidade maior. Lugar deserto aqui fala de estar a sós com Deus. E isto é algo que nos nossos dias de corrida, dias corridos, dias em que corremos no dia a dia para ganhar as coisas, para ganhar as coisas para a nossa vida, para a nossa família. Às vezes nós não temos tempo
de estar à parte, estar a sós com Deus, estar a sós com Jesus. E estar a sós com Jesus não é uma coisa que nós devemos fazer de vez em quando, mas estar a sós com Jesus é uma constante. Jesus estava ensinando aos discípulos ali que ele estava à disposição para prover para eles o lugar para eles estarem a sós. Jesus provê para eles um lugar, porque Jesus mostra o caminho. Veja, note que o texto diz: e disse-lhes, vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco. O texto dá a entender de que Jesus olhava para eles e dizia: olha, eu vou mostrar a vocês um lugar, eu vou conduzir vocês até um determinado lugar, eu vou mostrar a vocês o local em que eu e você precisamos estar sós. E estar sós aqui nesse contexto é falar com ele a sós, é conversar com ele a sós, é estar tempo, gastar tempo com ele a sós, junto você e Deus. E aí eu me pergunto, uma coisa puxa a outra, o texto puxa o contexto, como é que eles poderiam se ajuntar com Jesus, contar a Jesus, se eles não estavam a sós com Jesus? Eles não iam falar isso para uma multidão, eles precisavam dar o relatório para o próprio Jesus que havia enviado eles. Então eles precisavam estar a sós, eles precisavam estar juntos, eles precisavam estar perto. Talvez você não tenha, talvez nós não tenhamos estado perto o suficiente para estar a sós com Ele, para estar juntos com Ele, para estar perto dEle. Só que Deus, além de prover a melhor companhia, Jesus, além de prover a melhor companhia, Ele também provê o melhor lugar para nós estarmos. Ele é provedor do melhor lugar, que é o centro da vontade dEle. Lembre-se, eu não vou ler aqui, mas Êxodo 33 e 21, apenas citando a passagem, diz que Deus, quando estava lá se revelando para Moisés no monte, a Bíblia fala de que ele diz a Moisés: olha, vem aqui à parte que eu tenho um lugar para você junto a mim, na fenda da rocha, junto a mim. E Deus disse a Moisés, isso Deus fala, Deus conversando com Moisés, Moisés pede a revelação da glória de Deus, e pedindo a revelação da glória de Deus, Deus diz a Moisés: olha, Moisés, eu vou lhe colocar em um lugar, e esse lugar, ele é na rocha. A rocha talvez seja desconfortável, não sei quanto tempo Moisés passou ali, mas esse local que eu vou lhe mostrar, que eu vou lhe colocar, é um local junto a mim. Nós precisamos de um local junto a sós com Deus. Nós precisamos de um local junto com Ele, para que nós vejamos a provisão dEle. E o detalhe, é provisão mesmo no deserto. Porque às vezes o local que Deus nos chama para estar perto dEle, às vezes não é um local humanamente falando, mas viável. Às vezes Deus não tem para nós o local mais viável humanamente falando. Talvez você esteja sentindo isso na pele aqui esta noite, e o local onde você está é um local difícil, é um local desconfortável, é um local onde você às vezes não tem o conforto humano para usufruir, para desfrutar. E isto é difícil, isto é complicado, mas entenda uma coisa: se este é um local que Deus lhe chamou à parte e lhe colocou lá, este é o local que Ele tem provido para você. E o local que Deus provê é o local que Deus demonstra a sua glória, demonstra o seu milagre. Nós vamos ver no decorrer do texto que mais à frente Jesus vai ver a multidão, Jesus vai ter compaixão dela, e quando Jesus fizer isso, Jesus vai demonstrar um dos maiores milagres já relatados na história da palavra de Deus. Jesus apenas com 5 pães e 2 peixinhos vai multiplicar para uma multidão. Eu não sei quantas pessoas ali tinham, mas eu sei que Jesus multiplica aqueles pães e aqueles peixes. O milagre é tão grande que sobeja no final. É de uma maneira tal que as pessoas ficam abismadas. Eu fico imaginando Pedro, André, Tiago, João olhando para Jesus, Jesus abrindo, puxando o pão, e quanto mais ele partia pão, mais pão tinha. Eu fico imaginando André, Pedro, Tiago, João olhando para Jesus e Jesus distribuindo peixe. E quanto mais peixe Jesus distribuía, mais peixe tinha. Quanto mais pão Jesus distribuía, mais pão tinha. E eu fico imaginando a mente deles, imaginando de onde é que está vindo isso, de como é que isso acontece, de que forma isso acontece. É o Deus de toda provisão. E onde é que o Deus de toda provisão se manifestou? No local onde Ele tinha separado para os discípulos, no deserto.
deserto, num local ermo, num local onde não tinha nada, num local onde não tinha venda, não tinha provisão humana, não tinha artifício humano, e é justamente isso que Deus quer, porque o local onde Ele nos coloca não é um local onde tem artifícios humanos, onde tem ferramentas humanas, que você pode estrategiar de maneira humana, para fazer de maneira humana e para sair de lá de maneira humana. Não. O local que Deus tem para mim e para você, que Ele provê para mim e para você, é um local onde só existem ferramentas divinas. É um local onde só existem estratégias divinas. É um local onde só existem possibilidades nas mãos daquele que provê as possibilidades. Às vezes é difícil depender de Deus. Às vezes é difícil depender do Senhor. Às vezes é difícil depender daquilo que Ele provê para a gente, aleluia. Às vezes é difícil depender daquilo que Deus deu a nós, está dando a nós, porque às vezes a gente quer tomar a rédea da situação, e Deus não espera isso de nós, Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós deixemos que Ele faça. Deus quer que nós deixemos que Ele atue, que Ele opere, que Ele faça algo. Glória a Deus. E foram sós num barco para um lugar deserto. A Bíblia diz de maneira muito clara de que eles estavam num barco e foram para um lugar deserto a sós com Jesus. Além de tudo, Jesus também proveu os meios para nós chegarmos lá onde Ele quer. Isso é muito bonito, não é? Sabermos que Deus está provendo para nós os meios para nós chegarmos aonde Ele deseja que nós cheguemos. Talvez você esteja aqui esta noite um tanto perdido, tanto desnorteado, sem saber o que está acontecendo na sua vida, sem saber o que está acontecendo na tua história. Mas Jesus tem um barco para você. Em outras palavras, gostaria de utilizar esse texto como metáfora para mim e para a tua vida. Deus tem um barco para você. E o que é esse barco, irmão André? É o caminho. É o local onde você vai entrar junto com Ele. E Ele vai lhe levar até o local aonde Ele deseja que você chegue. É Ele quem vai lhe levar. É Ele quem vai lhe guiar. Perceba que em nenhum momento Jesus perdeu o controle da situação. Não sei se você percebeu isso, mas no texto demonstra que Jesus estava no controle da situação do início dela até o fim. Em nenhum momento Ele perdeu o controle. Ele foi soberano em todas as situações. A Bíblia diz de que Ele estava lá, Ele proveu a conversa com os discípulos, a companhia para os discípulos. Ele proveu os meios para os discípulos fazerem o que tinham que fazer. Ele proveu o local que eles tinham que sentar e que descansar e que repousar. Mas Ele proveu também o caminho para eles irem até onde Deus queria. E chegando lá onde Deus queria, eles iriam ver o milagre de Deus. E Deus tem um barco para você. Em outras palavras, dizendo aqui esta noite, fazendo uma aplicação direta do texto na sua vida e na minha vida, do que a palavra de Deus diz, Deus tem um barco para mim e para você. Deus tem um caminho para mim e para você. Deus tem uma forma para a gente chegar. Deus tem um jeito para a gente chegar. Ele é o que cria caminhos em meio ao deserto. Ele é o que cria caminhos em um local de tempestade. A Bíblia diz isso. Isaías, capítulo número 53, diz isso. 52 diz isso. De que Ele cria caminhos no deserto. Ele cria caminhos na tempestade e caminhos tranquilos na tempestade. Ele sabe como fazer. Ele sabe aonde atuar. Ele sabe o caminho que traçar. No versículo 33, a Bíblia diz que a multidão viu-os partir. E muitos os conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles. E aproximavam-se deles. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, ele ali naquela situação, ele espera as pessoas virem até ele, as pessoas chegam para ele. As pessoas começam a fluir e a Bíblia diz de que eles aproximavam-se de Jesus, é diferente de ajuntar-se.
No caso, os discípulos haviam ajuntado-se com Jesus para contar e estavam em íntima relação, em estreita relação com o Mestre. Só que nesse caso aqui, a multidão apenas se aproximou, a multidão apenas chegou perto, a multidão apenas chegou junto. E aí, entenda que esta noite, em qual dos blocos você está? Em qual dos blocos eu e você estamos? Naquele bloco que apenas se aproxima dele, naquele bloco que se ajunta a ele, que está como um só perto de Jesus. Você está só se aproximando. Você precisa estar perto, você precisa estar a sós. Eu preciso estar a sós, eu preciso estar junto com ele, ter intimidade. Você talvez diga, mas irmão André, o que é isso que o senhor está falando? O que é isso que você está dizendo? Como é isso de intimidade, de proximidade? Você vai descobrir quando você começar a caminhar pelo caminho da oração, de contar a ele todas as coisas, de repousar na presença dele. Foi isso que os discípulos descobriram, que Jesus ele tem um caminho, ele tem um controle, ele tem a provisão de todas as coisas, e tendo a provisão de todas as coisas, ele não tem dificuldades, ele não tem problemas, ele está soberano sobre tudo e sobre todos. É por isso que Jesus, quando leva eles para o deserto, Jesus diz a ele, repousai um pouco, descansem um pouco. Jesus estava dizendo, eu estou no controle, não tem dificuldades para mim. Eu estou no controle de tudo, eu estou no controle de todos. Nada escapa do meu controle, nada escapa da minha soberania, nada escapa da minha provisão. Eu não sei se você está percebendo aqui esta noite, mas Jesus não proveu aqui apenas auxílio material. Ele não apenas proveu material, mas primeiro Jesus tratou da alma e do espírito. Eu gostaria de lhe dizer e de lhe lembrar aqui esta noite de que Jesus está tratando, ele quer tratar primeiramente da tua alma. Ele quer tratar primeiramente do teu espírito. Ele vai tratar das coisas materiais, mas as coisas materiais são passageiras. As coisas materiais, elas se esvaem. As coisas materiais, elas se corrompem. O próprio Jesus fala no Evangelho de Mateus, capítulo número 6, ele diz, olha, aonde está o teu tesouro? Ele pergunta às pessoas que estavam lhe ouvindo. Ele diz, aonde está o teu tesouro? Teu tesouro está no céu ou teu tesouro está nas riquezas aqui da terra, onde a traça e a ferrugem consomem? Isso é passageiro, isso voa, isso se esvai. Você não coloca a sua esperança, o seu coração nas coisas que você pode pegar, porque se você faz isso, você está perdendo seu tempo. As coisas que são materiais, elas se acabam rapidamente. Mas Jesus ele nos chama para colocarmos a esperança nas coisas que são espirituais. O espírito, a alma, ele precisa ser tratado primeiro. E é isso que Jesus quer fazer pela sua palavra. Ele quer tratar a tua alma e o teu espírito aqui esta noite. Ele quer te tratar aqui esta noite. Ele quer tratar a tua mente. Ele quer tratar o teu coração. Ele quer tratar aquilo que está perturbando a tua mente. Quem sabe você mesmo, vou usar uma linguagem que temos visto e ouvido por aí. Quem sabe você mesmo está se auto-sabotando. Você está criando caminhos para você. Você está criando coisas para você. E essas coisas têm lhe ferido, essas coisas têm lhe feito perder-se. E Jesus quer lhe colocar de volta no rumo aqui esta noite. Jesus quer lhe colocar de volta no caminho. Jesus quer lhe colocar de volta no barco. Jesus quer te chamar de novo a sós com Ele. Para o deserto. Para o local onde você não tem o controle, mas Ele sim tem o controle de todas as coisas. Deus, Ele está no controle de tudo. Nada escapa da provisão de Deus. Deus provê o local. E é isso que Ele quer prover para a tua vida aqui, esta noite. Ele quer prover na tua mente, no teu coração, o trabalhar dele. Ele quer prover o que a tua alma e o que o teu espírito estão necessitados. Como falei aqui anteriormente, Jesus tratou primeiramente a alma e o espírito dessas pessoas para depois tratar o material.
Ele diz, olha, e no versículo número 34, como já lemos, ele diz, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ovelha que não tem pastor não consegue achar o caminho de volta para casa quando está perdida. Ovelha que não tem pastor não consegue achar comida para se satisfazer. E ovelha que não tem pastor não consegue se tratar das feridas que porventura venha a adquirir no caminho. Ovelha que não tem pastor não consegue, não tem condições dessas ovelhas que não têm pastor, de elas se autotratarem, de elas se autoalimentarem, de elas se acharem um caminho para elas mesmas. Não existe condições. Ovelha que não tem pastor não consegue, vai morrer, está fadada ao insucesso, está fadada à morte. E Jesus tem íntima compaixão deles, tem íntima compaixão da alma deles. E ele começa, a Bíblia diz, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O que essas muitas coisas? Jesus estava provendo o alento, a comida espiritual para eles primeiro. É isso que Jesus quer prover para a tua vida, primeiramente, aqui esta noite. É alento, é comida espiritual. Talvez você esteja nos assistindo agora, nesse momento, neste instante. Talvez você esteja nos ouvindo também, aí pela rádio. E o teu coração está vazio. A tua alma está com fome. Você está perdido. Você não consegue prover para você mesmo. Sabe por que isso acontece? Porque você é homem. Você é ser humano. E o ser humano não consegue prover para si mesmo, porque ele não tem condições, ele não tem forças, espiritualmente falando, de prover para si mesmo. De prover alimento para a própria alma, de prover alimento para o próprio espírito. O ser humano não consegue fazer isso. Mas eu louvo a Deus, que é um Deus de toda provisão, que provê o local, provê a companhia, provê o deserto, provê o caminho, o instrumento para voltar para os caminhos dele, para voltar para a vontade dele. Deus provê isso tudo, mas Deus também provê alimento espiritual. Glória a Deus. Deus provê alimento para a tua alma, para o teu espírito que está cansado. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui esta noite, da parte de Deus para o teu coração e para a tua alma. Teu coração está vazio, tua mente está vazia, teu espírito está vazio. E você não vai conseguir só. Você não vai conseguir só. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus consegue por você. Jesus consegue por você. Jesus consegue por ti aqui esta noite. Esta beleza da doutrina da provisão é que Ele provê tudo. Tudo vem dEle. Nada escapa. Tudo vem das mãos dadivosas de Deus. Esta é a beleza do que está descrito na palavra do Senhor. É que em nenhum momento de Gênesis a Apocalipse, em todos os livros históricos, os profetas maiores, menores, no Pentateuco, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, aonde você for, você não vai ver em nenhum momento as coisas saindo das mãos e do controle de Deus. Da provisão divina você não vai ver. Por quê? Porque isso não consegue sair, ele não consegue, por mais que a gente tente sair, se desvencilhar da vontade, do querer dele, da provisão dele. Ele está provendo tudo, está provendo todas as coisas. Ele está acima de tudo e acima de todos. Nada consegue se comparar, nada consegue chegar aos pés dele. Ele está no controle de tudo, tudo sempre esteve. Você que está me assistindo agora nesse momento, não pense que em algum momento, tanto a sua história, como a história da sua família, como a história do seu vizinho, como a história de toda a humanidade de uma maneira geral, como a história do planeta, do universo, nada foge e escapa. A provisão de Deus é Ele quem tem provido tudo desde o início. Por quê? Porque tudo vem dEle. Tudo, chega um momento, isso é tão bonito, porque chega um momento, me faz lembrar agora o texto, Paulo aos Romanos, ele começa a exaltar a Deus, ele vai explicando no capítulo 9, capítulo número 10, capítulo número 11, ele vai explicando a soberania, a grandeza de Deus, como Deus faz todas as coisas, como Deus proveu, como Deus faz tudo.
Aí ele começa a exaltar a Deus, ele vai dizer, ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. E isso vai tomando uma proporção tão grande no louvor de Paulo, e quando chega no final do louvor, ele sem mais palavras para dizer, aí ele chega e diz, olha, o Senhor é provedor de tudo, sabe por quê? Porque ele fala, ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Paulo ficou sem palavras para expressar tudo que estava, tudo que vinha da parte de Deus. Paulo não tinha mais palavras para dizer sobre a provisão. Ele diz, é dele, vem dele, é por ele e é para ele. É início, meio e fim. Antes de tudo, durante tudo e depois de tudo. Sempre vai ser Deus. Sempre vai ser Deus. E Deus é quem provê aqui neste texto, trazendo na aplicação para a nossa alma. Deus é quem tem provido para a tua história, Deus é quem tem provido para a tua vida. Você não vai conseguir prover para você mesmo o alimento para a sua alma, você não vai conseguir prover para você mesmo a salvação, você não vai conseguir prover para você mesmo a bússola para a tua vida, o guia para a tua vida. Você não consegue, eu não consigo. Às vezes isso pode parecer frustrante, mas nós não conseguimos. Mas saiba que existe um Deus nos céus, que, como diz o hino, a letra no papel não pode descrever. Ele sim, Ele provê todas as coisas. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele tem tudo nas mãos deles, e foi Ele quem proveu para os discípulos e para aquela multidão o alimento espiritual primeiro. E é isso que você está precisando. É isso que você está precisando. Você precisa que Ele proveja para a sua alma. Você precisa. Você sabe que você precisa. Você tem consciência disso, porque eu sei que a palavra ministrada, ela não volta, a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para Ele vazia, faz o que lhe apraz. E o que apraz ao Senhor aqui esta noite é mostrar a você que você não tem condições, que em você, que em mim não há condições de salvação, de provimento, de saciamento, mas em Jesus, em Jesus, aleluia, em Jesus há tudo. Em Jesus não há falta de nada. Tudo está nas mãos grandiosas do nosso Deus. E Ele diz, do versículo número 35, chegou o tempo. Chegou o tempo da provisão material, no versículo número 35. Ele diz, e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Ora, os discípulos que haviam saído anteriormente a sós para pregar, para fazer o trabalho de evangelização, os discípulos que haviam anteriormente saído a sós, com independência, com poder para expulsar demônios, para fazer diversas coisas, agora chegaram para Jesus e disseram, o lugar é deserto. E o dia já está muito adiantado. Você sabe o que isso quer dizer? Ele já está dizendo, Senhor, não tem nada aqui. E agora também não tem mais tempo de fazer nada. O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Não tem nada e não tem mais tempo de fazer nada. São os discípulos dizendo, não é? Para mim e para você nesse instante aqui, se nós pudéssemos fazer essa aplicação e trazer para o nosso contexto, é quando eu e você dizemos para o Senhor, não tem mais condições, não existe mais possibilidades humanas, não existe mais possibilidades dentro da nossa mente, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, dentro do que eu posso fazer. A minha inteligência não alcança isso, a minha visão não alcança isso. Ele está dizendo aqui, é deserto. O que é deserto? É um lugar ermo. É um lugar onde não tem provisão. E quando ele diz aqui, o dia já está muito adiantado, é que não há mais tempo para fazer nada. Eles estavam dizendo para o provedor de todas as coisas. Agora veja, da nossa visão aqui, é claro, que coisa engraçada. Eles estavam dizendo para o provedor de tudo e de todos, que não existia mais tempo para fazer, aquele que criou, que chamou do nada a existência. Aquele que criou todas as coisas em 7 dias e disse,
no final, só vou descansar porque está tudo bem feito, viu que era bom. O Criador de todas as coisas, que criou a vida deles e que criou tudo ao redor deles, olham e dizem, não tem mais tempo. E no versículo número 36, eles ainda dão a dica a Jesus, dão um caminho, despede eles, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque eles não têm o que comer. Aí Jesus olha para eles assim, Jesus vai construindo a situação para demonstrar que Ele é o provedor de todas as coisas, espiritualmente e materialmente. Jesus no texto, como disse no início, esse texto muitas vezes é aplicado para provisão material, só que Jesus, ele provê primeiramente espiritualmente, ele provê todas as coisas. E aí no versículo número 37, ele diz, ele porém respondendo lhe disse, dá-lhe vós de comer, dai vocês. E eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhes darmos de comer. Aí eles admitem. E aí eu quero destacar algo aqui esta noite. A importância de nós admitirmos para Deus que nós não temos condições. A importância de nós admitirmos ao Senhor de que não há possibilidades, não há salvação em nossas mãos. Não há possibilidade de nós, das nossas próprias mãos, provermos o que é necessário. Há necessidade de fazer isso, mano? Há necessidade. Porque enquanto você tomar as rédeas das situações, enquanto você tomar as rédeas da sua vida, enquanto você tomar as rédeas da sua história, eu quero lhe dizer que ela vai continuar parada no mesmo lugar. Infelizmente. Mas eu tenho uma notícia boa para você aqui esta noite. Eu tenho uma boa notícia para a tua história aqui esta noite. Quem sabe você ia passando os canais aí e só notícias difíceis, só notícias ruins, só notícias difíceis, só notícias ruins. Para um pouquinho aqui no canal 14. Porque aqui tem uma notícia boa para você. Aqui tem uma notícia boa para a tua alma. Sabe o que é? É que em você não tem condições. Em mim não tem condições. Em mim não tem possibilidades. Eu não tenho estratégias suficientes, inteligência suficiente para administrar a situação quando ela está perdida do jeito que estava. Aqui nesta ocasião. Quando o dia já era tarde e estava no local deserto. Mas o Deus de toda honra, o Deus de toda glória, o Deus de todo poder, o Deus de toda majestade, o Deus que sabe tudo, o Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, o Deus que sabe tudo antes que as coisas aconteçam. Romanos 4,17 diz que Ele chama as coisas que não são como se já fossem. O Deus que está assentado sobre o globo da terra, conforme Isaías 40. E os moradores são para eles como gafanhotos. Né? O Deus que está acima de tudo e de todos, e que a Bíblia diz que Ele pesa os montes e outeiros em balanças. O Deus que sabe de todas as coisas, o Deus criador do céu e da terra, o Deus que criou eu e você, o Deus que é provedor de toda a humanidade, o Deus que não perde o controle de nada, o Deus que sabe tudo, o Deus que tem tudo, o Deus que pode tudo. Esse Deus é o Deus que está descrito na palavra do Senhor. E é o Deus que pergunta aos discípulos, vocês precisam dar de comer? Eles dizem, nós não temos. Aí Jesus diz, chegou onde eu queria. Chegou, admitiu que não pode. Pois agora vocês vão ver. Traz aí o que vocês têm. O que a gente tem é pouco. O que a gente tem é 5 pães e 2 peixes. É pouco, mandamento falando. Mas para Deus, que é criador de tudo, que é criador da matéria, que é criador do universo, que é criador de todas as coisas que existem, pouco, o conceito de pouco não existe. Ele quebra as leis naturais, porque foi Ele mesmo quem as instituiu. E Ele vai lá nessas leis naturais e diz, peixe, começa a se multiplicar. E o peixe começa a se multiplicar. Pão, aparece. Vai existindo, vai aparecendo. É interessante porque na natureza, nada existe por si só. Nada se cria. Diria a lei química, a lei biológica. Nada se cria. Tudo se transforma. Exceto, vírgula, o próprio Jesus coloca uma vírgula nisso. Exceto para o próprio Jesus, que é criador de tudo e de todos. Porque Ele sim, Ele chama do nada a existência. Ele chama pão que não existe para existir. Ele chama peixe que não existe para existir. Ele é Deus. E Ele diz, e Ele disse-lhes, quantos pães tendes?
e de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Veja, a ordem expressa do Senhor. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. Ninguém faltou, comeu. As pessoas que estavam sentadas, comeu os discípulos e comeu o próprio Jesus. Todos eles, a partir do milagre. Veja que Deus mudou toda a condição. Deus traçou o caminho, Ele foi traçando desde o início. Chamou os discípulos para o deserto, colocou-os em situação de repouso, manteve o diálogo com eles. E nesse diálogo eles saíram de lá, ele disse: vamos por um caminho que eu quero mostrar uma coisa a vocês. E aí eles entraram no barco que Jesus providenciou, ou seja, Jesus providenciou a companhia, Jesus providenciou o repouso, Jesus providenciou o diálogo, Jesus providenciou tudo que existia, Jesus providenciou o barco para eles irem para o outro lado. E quando chega lá, depois de providenciar tudo espiritualmente, aí Jesus começa a mudar a situação material. Porque nós vemos a partir da palavra e entendemos a partir da palavra que Deus começa a mudar a natureza espiritual das coisas. Talvez na sua casa, talvez na sua família, a coisa não esteja indo muito bem. Talvez as coisas estejam meio conturbadas, estejam meio complicadas, a coisa esteja meio atribulada ali no meio da história e as coisas não estejam se encaixando. Talvez o inimigo, as hostes espirituais da maldade estejam intentando contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua vida, contra a tua história, e talvez eles estejam tentando regimentar as coisas na dimensão espiritual para perturbar a situação dentro da tua mente, dentro do teu coração, dentro da tua casa, dentro da tua família. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o Deus que atua espiritualmente está aqui esta noite. E este Deus que atua espiritualmente é o Deus que está falando ao teu coração neste lugar, está dizendo ao teu coração: olha, pela palavra dele, eu atuo espiritualmente primeiro e eu estou dando ordem a esta dimensão espiritual para que entre na tua casa, na tua família, na tua história e comece a mudar a situação. E quando ele começa a mudar a situação, ele começa a soprar, e ele sopra, e soprando, ele começa a dissipar as nuvens das trevas. Ele dissipa as nuvens das trevas. Ele dissipa a atuação maligna. Ele dissipa todo o provimento humano, tudo aquilo que você está querendo colocar nas suas mãos. Deus sopra e dissipa tudo isso. Mas, além do espiritual, ele começa a atuar materialmente. E a bênção de Deus vem. E o tempo da bênção de Deus vem. E Deus muda. Deus transforma. Deus muda aquilo que era pouco em muito, porque Ele é Deus de provisão também material. Nós não pregamos que Ele só faz isso, nós não pregamos uma barganha com Deus, nós não pregamos que nós precisamos encostar Deus na parede para ordenar a Ele de que Ele vai nos dar uma bênção material, mas Deus é misericordioso. E além de atuar no nosso espírito, na nossa alma, Deus também provê materialmente. E eu queria lhe dizer aqui esta noite, diretamente para você que me assiste, você que está nos acompanhando aqui esta noite, Deus é um Deus de toda provisão. Deus é um Deus de provisão espiritual e Deus é um Deus de provisão material. Deus, Ele tratou contigo aqui esta noite, tratou contigo, tratou na tua história aqui esta noite, tratou o teu espírito, tratou a tua alma, que é o que Ele precisa, que é o que você precisa primeiramente, mas Deus também pode tratar com a tua vida naquilo que tu estás necessitando materialmente ao teu redor. Deus também trata com a tua vida material. Ele opera, toca nela. Hoje Ele pode fazer aquilo que é pouco se tornar muito, porque Ele é Deus, dono do ouro e da prata. Então esta noite, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará, porque Ele é Deus. Ligue para nós. Ligue para a Rede Brasil, 99466-5098, o WhatsApp para conversões está aparecendo aí no seu televisor. A linha interativa, 3797-9521.
ou se você quiser através das redes sociais, o YouTube, o Facebook, o Instagram. Entenda que esta noite eu já vou finalizando com isso, de que Deus, o Deus de toda a provisão, é o Deus que falou contigo aqui neste lugar através de sua palavra. Palavra pregada, ela é a voz de Deus para a tua história, é a voz de Deus para a tua vida aqui esta noite. Entrega a tua vida a Jesus, não perca tempo. Ele está provendo os meios para você aqui esta noite. Os meios estão aqui. Abre o teu coração e abre a tua alma. Ele é Deus. E Ele quer prover a mudança espiritual para a tua história e quer prover a mudança espiritual e material para a tua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.